Olá, 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 gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Vamos entrar aí no quarto capítulo de Romanos. Aí está sendo observado o exemplo de Abraão, o exemplo de Abraão. E é muito interessante, porque a briga, a briga naquela época era para circuncidar quem aceitava, quem confessava Jesus, mas confessava o Senhor. Mas Deus já já abençoava Abraão, Abraão andava em obediência a Deus, mas só depois que aconteceu a circuncisão. E eu falo com vocês que não há necessidade de circuncidar agora, não. Às vezes, um problema de saúde é interessante, né, gente? Muito interessante. Mas aqui no capítulo 4 de Romanos, escrito por Paulo, está nos orientando o seguinte: então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou? Ou, ou então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus? Pois, o que é que as Escrituras Sagradas dizem? O que é que as Escrituras Sagradas dizem? Hein? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Nós cremos em Deus e por isso Deus nos aceitou. O salário do trabalhador, o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento àquele que tem direito por causa do trabalho que fez. Sandra, beijo. E eu estou em Romanos 4. E aí, gente, não, mas é o pagamento o que ele tem direito por causa do seu trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. É por isso o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita sem levar em conta o que eles fazem. Assim disse Davi: feliz, feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa. Glória a Deus. Feliz é aquele cuja as maldades Deus perdoa e cujos pecados Deus apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Glória a Deus. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? Porque naquela época, depois da morte, da ressurreição de Cristo, quando ele foi assunto ao céu, a briga do momento, a discussão do momento era que tinha que reconhecer Jesus como Salvador e ser circuncidado. E eles queriam, os guardadores da lei lá, os fariseus, queriam obrigar os gentios que estavam confessando Jesus como Salvador a circuncidar, querendo desvalorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Devemos tomar muito cuidado, né, gente, com o julgo que a gente coloca sobre as pessoas.
E aqui, gente, ele falou assim, né? É, vou voltar só um pouquinho aqui. Será que essa felicidade do que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não, né, gente? E ela existe também para os que não são circuncidados, que são os homens gentios, que não há necessidade da mulher circuncidar. Existem países que eles circuncidam as mulheres. Isso para mim não é circuncidar, é mutilação. Mutilam as mulheres. Quando chega a idade de 12 anos, eles mutilam as mulheres. As pessoas inventam cada moda, né? Misericórdia, eu fico impressionada. Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Se você crê em Deus, o Senhor Deus vai te aceitar. Eu creio em Deus e Deus me aceitou. E você creia em Deus e Deus vai te aceitar também. E quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois da circuncisão? O que você acha? Responde aí. Gente, olha aqui, olha. A pergunta, quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois da circuncisão? Ele foi antes da circuncisão. Mais tarde que Deus fez uma aliança com Abraão e mandou ele circuncidar todos os homens. Todos os homens, tá? E foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Não havia circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por por Deus, mesmo não sendo circuncidados. Ele é também pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, que os judeus que eram circuncidados, Deus os recebeu porque não era porque eles eram circuncidados, é porque eles tinham a mesma fé. E Deus também recebeu os gentios porque eles tinham a mesma fé. E mesmo assim os judeus queriam circuncidar os gentios, querendo impor jugo pesado sobre eles, que não é fácil circuncidar não, gente. E Deus fala que no capítulo anterior, Deus fala que ele quer no capítulo 1 de Romanos, que o nosso coração seja circuncidado. O que é ser circuncidado no coração? Estar sensível à voz de Deus. E ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E assim Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que sejam circuncidados. Ele é também o pai de todos os circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Aqui há uma promessa de fé também no capítulo 4 de Romanos. Deus prometeu a Abraão e seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu. Então, a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois
E a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Então a fé é muito importante. Portanto, a promessa de Deus depende da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, a fim de que a promessa seja garantida como um presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ele não é somente ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus. E quem Abraão creu? Em quem Abraão creu? O Deus que ressuscita os mortos. Abraão creu nele e faz com que exista o que não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então tenha fé, porque Deus está ouvindo a sua oração. E ele falou assim, olha, assim eu já li aqui, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos, né? Que ele falou, ele mandou Abraão sair, né? E falar assim, conta as estrelas do céu. Ele falou, ele começou a contar, e ele falou assim, Deus, é impossível contar as estrelas do céu. E ele falou assim, você será pai de muitas nações. Temos que tomar posse da bênção em nome do Senhor Jesus. Os descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Diante de uma promessa dessa, Sara com quase 100 anos, Abraão com 100 anos, e recebendo uma palavra dessa, que ele seria pai de muitas nações, a fé dele não enfraqueceu. Às vezes, por motivos tão pequenos, a nossa fé é enfraquecida, né? Então, em nome de Jesus, Abraão não perdeu a fé. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Glória a Deus. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Por meio da fé, nós somos aceitos por Deus. Aleluia. Por meio da fé, nós somos aceitos por Deus. Porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Deus prometeu, Deus faz. Continua crendo. Não perca a fé. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus, já falei. As palavras foi aceito, não falam somente dele, falam também de nós. Abraão foi aceito porque creu. E nós somos aceitos porque nós cremos. Então, falam também de nós que seremos aceitos. Nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa de nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Você quer ser
aceito por Deus? Então, diga, eu quero ser aceito por Deus. E continua crendo nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do Senhor. Porque Deus ele tem um plano para cada um de nós. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá? E você tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Este é o capítulo 4 de Romanos. Beijo. Depois eu vou postar mais vídeos ao vivo. Obrigadão, Sara. Dá um beijo no Vera aí pra mim, tá? Deus abençoe de uma maneira toda especial. Aleluia. Glorificado seja Deus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário.